Bom dia, pessoal. Eu estou aqui para compartilhar com vocês alguns aspectos técnicos da fotografia, porque a gente percebe cada vez mais, porque nós já estamos assim plenamente inseridos na era digital, né? Pelo menos já há 30 anos, mas há 20 anos, né? Desde a virada do milênio, plenamente vivendo essa era digital. Então, é muito fácil fazer fotografia hoje em dia, né? Porque você tem câmera não só de fotografia, como de vídeo, gravador, tudo isso embutido no smartphone, né? E são smartphones hoje em dia com preço acessível, né? Então, praticamente qualquer pessoa que tenha um smartphone, ela pode fotografar, né? É só querer. Isso naquela época, no final do século XIX, a Kodak veio com essa proposta, né? O slogan deles era aperte o botão, nós faremos o resto. Agora você só precisa apertar o botão, porque o telefone faz o resto, o celular faz o resto, né? E isso é maravilhoso para nós que estamos fazendo as fotos com o smartphone, né? Mas nos deixa assim, sem uma perspectiva histórica. Então, é difícil para muita gente que nunca entrou num laboratório fotográfico, por exemplo, nunca viu um filme, nunca viu um negativo, um slide, né? Do filme de película, né? Fica difícil você entender certas dificuldades que os fotógrafos tiveram. E eu tenho constatado, até num seminário, numa importante capital, não vou dizer o nome para não dar pistas, eu vi uma professora falando contra o Marc Ferrez, as fotografias que ele fez de escravos, né, na lavoura do café, atribuindo diversas ideias que o Ferrez nunca teve pelo fato da pose, do imobilismo dos escravos ali na lavoura, né? Aí, para não criar assim, um mal-estar, o que eu fiz? No dia seguinte, eu iria falar no dia seguinte, eu fiz todo um comentário como se eu fosse o Marc Ferrez, tivesse recebido ali o espírito do Marc Ferrez e ele me orientado. Então, mostrando que ele não tinha feito as fotos com movimento simplesmente porque era impossível captar um movimento naquele momento. E isso a gente vai ver. Não existia nenhuma coisa assim de preconceito, conforme ela tinha deixado entender, né? Ou de visão do escravo como uma força de trabalho que não tem existência própria, né? Mesmo porque a gente precisa lembrar que o Ferrez ele era carioca, né? Porém ele era filho de pais franceses ou seja, era contra a escravidão, sempre foi. E segundo o neto dele, o Gilberto, nosso primeiro historiador, ele, por isso mesmo, nunca teve escravos, né? Então, eu fiquei assim incomodado de ver aquela pessoa errando por falta de conhecimento técnico, né? E atribuindo uma assim, concepção nefasta para o Ferrez que ele nunca teve, né? Então, foi por isso que eu fiz esse comentário como se fosse o próprio Ferrez para explicar. Adiante eu volto nessa questão, né, da pose. Mas vamos começar aqui realmente do começo. Essa máquina que vocês estão vendo é a primeira câmera de daguerreotipia que foi comercializada, né, pela empresa Giroux na França, na década de 1840. E foi uma igualzinha a essa que foi usada aqui no Brasil para fazer os primeiros daguerreótipos no Rio, que então era sede da Corte Imperial, né? No dia 17 de janeiro de 1840. Por quê? O Louis Comte, que foi o autor dessas primeiras fotografias, justamente ali no entorno do Paço Imperial, ele era amigo do Daguerre, ele era amigo pessoal do Daguerre e
estudou com o próprio da guerra. Por isso é que a fotografia chegou tão rápido ao Brasil, porque a gente lembra que o anúncio oficial da invenção tinha sido 19 de agosto de 1839. Quando o Conte saiu da França, ainda era o ano de 1839, tanto que ele chega aqui e já em 17 de janeiro já usa. O que a gente tem que salientar aqui, vocês veem, é uma objetiva fixa, que só tem um elemento, é como se fosse uma lupa, né? Só uma lente. Aqui o obturador não existe, é uma tampinha que você fecha, quanto tempo depois abre, né? E o foco era dado por essas duas caixas que andam. Uma caixa, essa caixa na parte de trás, ela anda dentro da caixa da frente. Era assim que era feito o foco. Ou seja, tudo era muito lento, muito primitivo, muito básico, não é? Aqui vocês veem a dificuldade, por exemplo, para vocês fotografarem o ser humano, porque o tempo de pose com esse tipo de câmera era muito longo, né? Mas logo depois já tem uma lente que era chamada até de portrait lens, né? Que foi feita pelo Petzval, né? um matemático e físico de origem húngara, e ele cria essa lente chamada portrait, que vai permitir ela 16 vezes mais luminosa, ou, como a gente diz em fotografia, mais rápida do que aquela lente de menisco simples que vocês viram na máquina da guerra. Então, ela vai permitir que você faça o retrato, né, com alguns segundos só de exposição. Mas alguns segundos é muito tempo. Basta ver que um comercial de TV tem, em média, 30 segundos, e você vê que pode se passar muita informação, né? Inclusive movimento, ação, em apenas 30 segundos. Por isso é que aqui nós vemos o Dom Pedro II com um dispositivo atrás da cabeça dele que era para imobilizar a pessoa durante esse tempo de pose. E, naturalmente, essa fotografia foi usada apenas como base de uma gravura ou de uma moeda. A gente não sabe, né? Porque, de maneira nenhuma, você ia mostrar o imperador ou mesmo um cliente comum com esse aparato, né? Normalmente, aqui é porque você precisava do perfil do imperador, ainda muito novo, né? Quando você fotografava, normalmente isso ficava escondido atrás da pessoa, né? E aqui nós temos dois fotógrafos interessantes, né? Na fotografia propriamente dita, do lado esquerdo a gente tem o Daguerre, o próprio inventor da daguerreotipia, fotografado pelo Sabatier Blot, que era também, nos primeiros tempos, todos os fotógrafos eram também pesquisadores, eram meio cientistas, né? Porque você tinha que preparar as placas, isso dava muito trabalho, você tinha que ter muito conhecimento, tanto de química quanto de física, porque a fotografia é a fusão dessas duas coisas, né? A lente pertence, vamos simplificar assim, né? O aparato, o objetivo, a lente pertence ao mundo da ótica, ou seja, da física, né? E todo o processamento, no caso aqui a revelação era com vapor de mercúrio, é do domínio da química, né? E vocês veem que isso era uma superfície espelhada, porque todo ele era coberto de prata, né? De sais de prata. Depois, na fotografia, como a gente conheceu, até a segunda metade do século XX, não era a superfície toda do filme não era coberta de prata. Aquilo era polvilhado, né? Como quem joga orégano numa pizza, sal na comida, né? Você vai jogando assim os sais de prata, porém ele não cobre a superfície toda da imagem. E no momento da revelação é que eles vão se unir, né? E dar uma coisa mais unificada assim.
mas, na verdade, a cobertura completa você só tem no daguerreótipo, né? E aqui do lado tem um outro fotógrafo desconhecido, fotografado por outro desconhecido, né? Mas é interessante a gente ver, um dos primeiros retratos de fotógrafo, né? Na história da fotografia. E ele tem ali vários daguerreótipos que ele fez, 6 daguerreótipos, né? Não, 9, né? Daguerreótipos, e vocês percebem aqui o estojinho. Esse estojo tinha uma tampa, né? Então o daguerreótipo ficava completamente protegido, tanto da luz, né? Quanto de baques, assim. Existia um vidrinho em cima também, né? Que a gente não percebe aqui, porque a reprodução é muito boa, mas esse vidrinho era para impedir arranhões, porque a superfície era muito frágil, né, do daguerreótipo, muito sensível, né, ao toque. E aqui a gente vê, eu acho esse retrato sensacional, porque é a princesa Isabel sentada e ao seu lado, com a mão apoiada nela, justamente para... Isso era um recurso comum usado na época para você ter mais equilíbrio, né? Para você não mexer durante a pose, né? A irmã dela mais nova, a princesa Leopoldina, né? Não confundir, às vezes as pessoas confundem com a imperatriz Leopoldina, que foi de antes, foi a esposa de Dom Pedro I, né? Essas são a Leopoldina, que é filha de Dom Pedro II, né? Então, esses retratos da princesa nessa idade, né, como criança ainda, eu acho que são importantíssimos, porque, na realidade, vocês sabem que ela governou o Brasil nas ausências, né, nas viagens do pai, ela governou o Brasil 3 vezes, né, inclusive por ocasião da assinatura da Lei Áurea, né? E essas 3 vezes somadas davam 3 anos e meio. Ela foi a primeira mulher a governar o Brasil, né? Na época só existiam 9 soberanas no mundo inteiro, né? 9 mulheres, inclusive a Rainha Vitória, a mais conhecida de todas, da Inglaterra, né? Que foram soberanas no século XIX, né? Então é uma coisa importante, porque você tem a primeira soberana que você tem, assim, desde a infância até a velhice, né? Até as vésperas da morte, você tem ela documentada pela fotografia. E é um ambrótipo. Vocês notam que já tem um elemento diferente da daguerreotipia, porque a base dele, onde a imagem está, é vidro, né? Então ele é muito mais barato que a daguerreotipia. Para vocês terem uma ideia do preço de um daguerreótipo aqui no Brasil, correspondia, na época, né, na década de 40, início da década de 40, ao salário mensal de um professor da Academia Imperial das Belas Artes, né? E também, quando, no sul do país, né, você chegou a ter a troca, porque as pessoas, às vezes, eram proprietários de terra, né, e tinham recursos, né, e boiada grande, cavalos e tudo isso, mas não tinham dinheiro na mão, né, dinheiro vivo. Então, você tem registros de se cobrar um cavalo, que é um dos bens mais caros, né? Ou o boi ou o cavalo são os bens mais caros, assim, móveis na sociedade rural. Um cavalo por um daguerreótipo, né? Ou seja, era muito caro. O ambrótipo já começa a popularizar, porque é bem mais barato, né? E aqui a gente tem, eu acho essa foto incrível, embora a moça, a menina, né, que foi fotografada, não seja identificada, nem o autor, isso pertence ao Museu Histórico Nacional, né, no Rio. Mas vocês veem aqui, primeiro, a própria pose, a beleza da imagem, embora seja assim, muito singela, né, já é marcante, né? Mas a gente vê
esses defeitos, as falhas aqui, que permitem ver a gente, o leigo, né, não habituado com esse tipo de ferrótipo, que é uma imagem sob uma lâmina de ferro, né? De fato, é uma lâmina de metal. E você vê que a emulsão fica em cima, né? E ela também sai com muita facilidade pela ação de água, de abrasão, do tempo também, que cria bolhas e tudo. Então, essas são assim imagens muito frágeis desses 3 primeiros processos, que era, assim, em ponto de vista histórico, vamos botar a década de 40 e 50, da daguerreotipia. Final da década de 50, a ambrotipia, né? E mais para o final, a passagem, né, a década de 60, a ferrotipia. Isso, assim, de uma maneira muito genérica, porque, na verdade, esses processos eles conviveram entre si, né? Eles vão se sobrepondo. E isso é muito fácil de entender, é o que acontece hoje. Nós estamos na era digital, você pode fotografar com uma câmera que vai produzir imagens digitais, mas ainda tem gente fazendo com película, né? Fotografia com filme de película, e tem um pessoal assim com finalidade artística, criativa, recuperando, inclusive, processos como esse, como a própria daguerreotipia, né? Para usar não de forma assim comercial, para o atendimento do cliente qualquer, mas sim para produzir uma fotografia de expressão pessoal, né? Então, os processos eles vão se sucedendo, porém, em determinados momentos, existe uma superposição, né? Aqui, você já vê a câmera, é muito semelhante àquela primeira, né? Já se passaram 20 anos. Então, você está vendo o colóide úmido, que é o processo usado para ambrotipia. Mas olha como a parte do corpo da câmera, que é a caixinha de madeira, é muito semelhante à outra, né? que a gente viu em primeiro lugar. Mas olha a diferença da objetiva. Essa é uma verdadeira objetiva. Naquela máquina da guerra, você só tinha uma lente, porque em fotografia a gente costuma chamar, nós fotógrafos assim, né, chamar a objetiva de lente. Uma lente de 24, uma lente normal, uma tele, né? Você chama de lente, às vezes. Mas o correto seria objetiva, né? Porque a objetiva é sempre um conjunto de lentes, né? Mas existem máquinas, a gente vai ver adiante, que tiram 2 fotos simultaneamente, são as câmeras estereoscópicas. Mas a carte de visita, não, ela foi feita exatamente para ter a possibilidade de oferecer 4 retratos diferentes utilizando o mesmo negativo, né, que era usado antes para fazer uma única imagem, né? E aqui você vê, vocês podem ver como isso era apresentado. São álbuns, esses álbuns aí, esse especificamente, né, pertence ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, aqui no Rio, que é a mais antiga instituição cultural do Brasil, né? Foi criada no ano anterior ao anúncio oficial da daguerreotipia, em 1838. E assim passou a ser o primeiro local a colecionar fotografias, né? O segundo foi a Biblioteca Nacional, que inclusive depois incorporou a coleção que foi dada pelo Dom Pedro II, quando Dom Pedro II foi banido do Brasil, né? A família imperial foi banida por ocasião da República, né? O Dom Pedro II doou toda a coleção dele para a Biblioteca Nacional, mais de 25 mil imagens, né? Hoje conhecida por exigência dele, por modéstia,
ele pediu, a única exigência que ele fez fosse coleção Dona Teresa Cristina Maria, deu o nome da esposa e não o nome dele, né? E aqui esses álbuns eram álbuns suntuosos, nos quais você colocava sem cola, porque tem essa, tá vendo? Embaixo de cada foto tem uma areazinha assim, que é um corte utilizado para encaixe das fotografias. Elas podem ser encaixadas e podem ser retiradas, facilmente trocadas, né? Então, isso foi a maneira de você popularizar a fotografia. Agora, popularizar, entre aspas, na verdade, porque basta ver os personagens fotografados nesse álbum aqui, né? Nós temos 8 pessoas, que são pessoas, quer dizer, 8 grupos, né? Porque tem aqui uma mãe com um filho. Você percebe claramente pela roupa, né? Pelas vestimentas das pessoas, que são pessoas abastadas, né? Nessa época ainda era caro fazer fotografia. E na nossa sociedade, infelizmente, no período era a sociedade escravocrata, né? Você não tinha um acesso tão grande à fotografia para todas as pessoas, né? Isso ficava realmente restrito a um grupo que tinha mais recursos, né? Aqui eu botei esse estúdio, que é um estúdio genial, para vocês verem como era feita uma imagem fotográfica, né? Um retrato. Vocês veem, olha o tamanho da câmera ali, a câmera na sua base, que não é um tripé, aqui é um carrinho, né, que ele está usando, é quase da altura do fotógrafo. E você percebe, isso é muito interessante, que o modelo, né, o modelo dessas fotos, que são fotos assim bem, do ponto de vista técnico, bastante primárias, né? Mas o modelo era o Nadar, o Félix Gaspar Tournachon, conhecido por esse apelido de Nadar, que é considerado um dos maiores retratistas de todos os tempos. É um personagem que a gente vai falar adiante, porque ele também foi precursor da fotografia subterrânea, da fotografia aérea, e ainda teve um papel importantíssimo na história da arte, porque o ateliê, o estúdio dele era conhecido como L'Atelier Rouge, porque ele era ruivo, se vestia de vermelho e recebia as pessoas nesse estúdio que o tom dominante era vermelho, né? Aqui, provavelmente, ele está com uma roupa vermelha. O problema é que essas emulsões do passado, elas eram ortocromáticas, não é? Ou seja, não eram sensíveis ao vermelho. Então, o vermelho, você podia estar com um vestido vermelho, assim, ser a dama de vermelho, né? Um vestido bem extravagante, e ia sair como se fosse cinza chumbo, né? Ele provavelmente estava aqui, porque é um guarda-pó, né, do estúdio dele. Isso deve ter sido feito até por um assistente, né? Mas aí saía a imagem, por isso que a gente, quando olha o passado, a imagem saía como se ele tivesse vestido de uma roupa preta, né? Um paletó preto, ou então cinza escuro, porque simplesmente o filme não tinha capacidade de registrar o vermelho nessa ocasião. Por isso é que quando você vai, mesmo que você for, por exemplo, um historiador ou antropólogo, né, um arquiteto, pessoas que começaram, com o passar dos anos, felizmente, né, a incorporar a fotografia em suas teses, em seus ensaios, né, você tem que se informar muito a respeito da história da fotografia, porque a fotografia é uma linguagem específica, né? Existe a chamada linguagem fotográfica, é como se fosse um idioma visual, né? E esse idioma visual, ele tem não só as suas regras, a regra é tranquila, porque você pode obedecer ou não, mas tem os seus imperativos técnicos,
que esses são mais difíceis de você ignorar e de suplantar, né? Por isso que, a partir do tempo, as coisas vão se tornando mais fáceis para o praticante da fotografia, quer seja um profissional ou um amador. Nessa época, praticamente não existiam amadores em virtude do custo e também da complexidade, né? Olha que máquina linda, né? Eu falei com vocês que tinham máquinas que utilizavam lentes duplas, né? As chamadas lentes gêmeas. Essas lentes, elas são separadas pela distância que normalmente, a distância média, né? Que normalmente separa os olhos humanos, né? Então, no momento em que você tira a foto, você usa as duas lentes ao mesmo tempo. Então, elas vão produzir uma imagem dupla, né? Que a gente vai ver adiante, que aparentemente, se você olhar rapidamente, vai achar que elas fazem a mesma foto, mas não fazem. E aqui vocês vejam uma imagem muito incrível do Mark Ferrez, que foi feita na entrada da Baía de Guanabara, né? Essa fortaleza de Santa Cruz, que foi... o Rio é uma das cidades mais antigas e o Rio, aqui no caso Niterói também, né? Mais antigas do Brasil. A data oficial que se comemora é 1565, mas eu acho que, já que isso é uma referência ao colonizador europeu, porque os índios já estavam aqui há milhares de anos, né? Os índios são os verdadeiros donos da terra, mas eles não se preocupavam em contar essa história, não tinha esse conceito de história da mesma maneira que a gente tem, então ele não fala, nós estávamos aqui há 10 mil anos, mas estavam, né? Então, o português, que expulsa o francês, passa a datar o Rio de Janeiro de 1565. Mas a verdade é que, nesse local da Fortaleza de Santa Cruz, o Villegagnon já havia colocado, que era uma tentativa de colonização francesa, né? O Villegagnon já tinha colocado uma bateria ali de canhões em 1555. Então, a colonização do Rio começa em 1555, não 1565, né? E o Ferrez vai vir desse lado de cá, do primeiro plano da imagem, que corresponde a Niterói, para oferecer essa vista, que é uma vista lindíssima e inusitada, né? Da entrada da Baía de Guanabara. Vocês têm aqui, obviamente, todo mundo conhece, o Pão de Açúcar, né? No segundo plano. E lá no terceiro plano, lá atrás, o pontinho mais alto é o Corcovado, né? Sem, obviamente, a estátua do Cristo Redentor, que é muito mais recente, né? Só do século XX. Mas essa vista, isso aqui, só voltando aqui rapidamente, eu botei aqui a vista em plongée. O que é em plongée, né? É outro termo francês, mas também é mais usado aqui e também nos Estados Unidos do que o câmara alta, né? O termo técnico correto seria câmara alta. Porém, a gente usa plongée, né? Plongée é mergulho. Então, é uma imagem feita de cima para baixo, assim, para você abarcar o máximo de uma paisagem, né, numa única tomada. Mas aqui você já tem uma câmera, essa Sutton Panoramic Camera, muito sofisticada, né, porque ela trabalha com fundo curvo. Então, você tem uma imagem panorâmica numa única tomada também, né, num único negativo, porém com uma área muito superior àquela da imagem do Mark Ferrez, né? E aqui a gente tem uma litografia. O Nadar, ele era também caricaturista, né? Na origem, eu falei, vários pintores, vários
assim, artistas plásticos, né? Como a gente chama. Antigamente você chamava basicamente de pintor ou escultor, porque o gravador estava incluído lá no universo da pintura, né? Assim como o desenhista. Mas o Nadar também foi desses que migraram, né, para a fotografia. E aqui o Daumier, que é um dos principais litógrafos, né, dessa época, fazendo uma brincadeira com o Nadar, porque o Nadar faz as primeiras fotos aéreas da história, né, mas não foi assim, foi num balão, porque o Nadar era um pioneiro justamente do balonismo, né, na França, mas é um balão enorme, né? Um balão chamado justamente Lejean, o gigante, né? Que era o balão maior do seu tempo, né? Inclusive o Nadar se arruinou, ele ganhou muito dinheiro com a fotografia, porém se arruinou com essas experiências de balonismo, né? Ele era muito amigo do Júlio Verne, né? E inclusive eles criaram um prêmio para essas experiências aeronáuticas e tudo, que quem ganhou foi o nosso Santos Dumont, né? E embaixo aqui, vocês veem que todas as casas, aqui no primeiro plano, está escrito assim, fotografia, fotografia, quer dizer, como se fossem estúdios, ou como a gente dizia mais naquele tempo, ateliês, né? De fotografia, porque a fotografia estava se expandindo de uma forma irrefreável, né? Aqui vocês têm uma visão mais assim clara do que vem a ser uma litografia. O que é uma litografia, né? É um processo de gravura, vários processos, como a xilogravura, que todo mundo conhece, por exemplo, por causa das capinhas dos livros de cordel, né? A maior parte, hoje as capas do livro de cordel já são feitas até com computador, né? Imagens geradas no computador, né? Como antes já eram feitas também com fotografias, inclusive coloridos e tudo, mas aquela que fica no nosso imaginário é o livreto de cordel com a capinha em xilogravura, né? Então a gente sabe, todo brasileiro sabe, que a xilogravura é a gravura em madeira, né? E às vezes chamada de xilografia também, mas é a mesma coisa. A litografia é menos conhecida, mas foi muito usada no século XIX e ainda é usada hoje com finalidades artísticas, porque é a gravura sobre pedra, né? Você tem uma placa de pedra porosa, por isso que a imagem tem uma certa textura, como se fosse um grão fotográfico, mas não é. O grão é da litografia, não é da foto, nesse caso. E essa pedra, que era plana, assim, né? Ela era utilizada para fazer, era desenhada com um lápis gorduroso, né? E você conseguia essa qualidade de imagem. E a grande vantagem em relação à madeira ou metal usada na água forte, por exemplo, é que você podia reutilizar a pedra, como se fazia muito na imprensa, né? Você lavava ali, tirava aquela camada da imagem, né? E usava a pedra um número assim grande de vezes, né? Porque elas eram muito espessas. E aqui você vê um exemplo do primeiro registro sistemático do trabalho escravo no Brasil. Aí você vai falar assim, todos estão posando. Claro, inclusive você vê que ninguém está na frente de ninguém, há um posicionamento assim, né? Quando está na frente, como no caso aqui dessa caixa no meio, não está tapando inteiramente. Há uma direção de arte, vamos chamar assim, por parte do Vitor Fronde, né? O Vitor Fronde também não tinha nada de escravocrata, ele era amigo de Vitor Hugo, ele era exilado exatamente por ser antibonapartista, né, na França,
e veio para cá, fez esse livro, Brasil Pitoresco, um texto do Charles Ribeyrolles, onde no texto o Ribeyrolles fala mais claramente contra a escravidão, né? O Ribeyrolles também era republicano, também era anti-bonapartista, né? Ele, inclusive, morreu aqui no Brasil, Ribeyrolles. E esse Brasil Pitoresco foi um livro que o Fronde fez em homenagem ao Brasil, né? E ele pretendia fotografar o Brasil inteiro, mas, na verdade, ele consegue chegar, faz mais basicamente Rio, Minas, pouca coisa de Minas e Bahia também, né? É Rio e Bahia, no estado do Rio, né? E isso é uma fazenda justamente no interior do estado do Rio. Isso aí foi feito, essa litografia foi impressa na Imprimerie Le Mercier, que ainda hoje existe em Paris, na Rue de Seine, né, em Paris, e porque a gente não tinha condição, né, a gente está falando ele está fazendo as imagens em 1858 e o livro sai em 1861. É um dos primeiros livros de fotografia do mundo inteiro, né? Então, a gente não tinha esse instrumental ainda tão sofisticado assim. Então, a parte impressa do livro, que é um livro de verdade, como um livro qualquer, né, encadernado, tudo, ele foi impresso no Rio, na imprensa nacional, na época, né? E a parte de imagens, ela é num portfólio que vinha junto com um livro de grande formato, né? São imagens, essa é uma imagem de grande formato, tipo 50 por 60, né? E dentro dessa folha de papel, as imagens variam. Essa ocupa a página inteira, mas às vezes tem retratos que são apresentados dois numa página, né? E isso, ele está trabalhando com o processo de colóide úmido, então com aquela lentidão, aquela impossibilidade de fotografar o trabalho em si. Então, há necessidade da pose, né? Aqui a gente já vê um outro processo que é a albumina, né? O albúmen é a clara do ovo, né? Simplesmente a clara do ovo. E essas fotografias são identificadas como albúmen, tanto em francês, inglês, quanto em português, espanhol também, ou como albumina, né? Mas a albumina, na verdade, tudo isso é prata, né? Porque o elemento sensível é a prata. Porém, a albumina era usada como ligante, né? Apenas para manter, no caso, a prata colada no papel, né? Porque se você... Lembra que eu falei que salpica, assim, como se fosse um saleiro ou jogando orégano numa pizza? Mas aquilo tem que ficar preso no papel, né? Porque para poder passar pelo processo de revelação, né? Que tem 3 etapas. Passa pelo revelador, depois passa pelo interruptor, depois passa pelo fixador, e ainda tem uma quarta, que é complementar, que é a lavagem, né? Para tirar o excesso de químicos que ainda ficou ali na imagem, né? Mas etapas de processamento são 3. A albumina foi o sistema mais usado no século XIX, né? Então, você tem essa conjugação do negativo de colóide úmido e da cópia, né, em papel feita em albumina, né? Isso é o que domina assim a segunda metade do século XIX até um pouquinho iníciozinho do século XX. E por que eu disse cópia e não ampliação, como a gente diz hoje em dia, né? Porque de fato eram cópias por contato, né? A imagem tinha o mesmo formato do negativo, porque o ampliador só foi introduzido na década de
1870. Então, desde a década de 40 até, em certos casos, até mais além, né? Mas pelo menos até meados da década de 70, as imagens eram feitas totalmente por contato, né? Só depois, então, é que vai surgir o ampliador e vai permitir que você faça uma imagem num formato superior ou inferior ao do negativo, porque o ampliador ele é usado normalmente, conforme o nome diz, né? Que em inglês é a mesma coisa, enlarger, né? Um aumentador assim, em francês agrandisseur também teria esse mesmo conceito de ampliador, mas ele é usado também para diminuir, você pode diminuir o tamanho original da imagem, né? Mas isso só vai ser assim completamente universalizado a partir da década de 1880, porque a invenção, às vezes, chega e tem um gap, assim, né? Tem um espaço de tempo para que ela entre no mercado, que ela seja comercializada, né? Porque você tem que montar uma produção industrial, uma divulgação comercial do evento, do invento, né? Tudo isso. E lembrando que naquela época a gente está começando ainda a navegação a vapor, né? A navegação a vapor é de meados da década de 1860, né? As ferrovias são um pouco antes, mas são esses dois elementos, né? Que usam vapor como meio de locomoção, que vão permitir uma universalização assim da fotografia. Mas ela não se dá de imediato nem com lógica, tanto que você vê a fotografia, no caso pela daguerreotipia, ela chegou primeiro ao Brasil do que a Portugal. Olha que coisa incrível. E Portugal estava ali ao lado da França, só precisa atravessar a Espanha, está no meio, né? Mas você veio do outro lado do Atlântico, chegou ao Rio de Janeiro antes de chegar a Lisboa, né? Então não existe lógica, é uma lógica mercadológica, né? E aqui eu fiz questão de botar essa imagem lindíssima da Julia Margaret Cameron, primeiro por ela ser uma das primeiras mulheres fotógrafas, segundo pelo fato de ela ser uma fotógrafa que trabalha com uma fotografia alegórica, né? Ela faz retratos também de pessoas identificadas assim por seus nomes e tudo, inclusive o Sir John Haskell, né? Que é Herschel, que é um dos inventores da fotografia também, né? Fez a cianotipia, que é um processo, aquele processo azulado, né? E foi a pessoa que sugeriu o uso da photography como um termo genérico para o uso da fotografia. Lembrando que aqui no Brasil o Hercule Florence, que era francês de origem, mas se casou com uma brasileira, ficou lá em Campinas, que antigamente se chamava Vila de São Carlos. O Florence também propôs esse termo fotografia para todos os genérico, né, para todos os processos fotográficos, porque antes eles eram identificados pelos diferentes nomes: daguerreotipia, androtipia, ferrotipia, cenotipia, platinotipia, que a gente vai ver também, né? Então, aqui são momentos fundadores da Julia Margaret Cameron, da fotografia de autoria feminina e da fotografia do retrato alegórico, porque aqui ela está fotografando o ideal feminino, não importa quem é essa pessoa. E ela fotografou também as lendas arturianas, né, relativas à assim, fundação da Inglaterra, né, com as lendas do rei Arthur e tudo isso. Aqui eu falei na platinotipia, e a gente tem um trabalho de Joaquim Isley Pacheco, que foi o principal português, porque, curiosamente, apesar da gente ter tido essa colonização portuguesa,
no Brasil, existiram poucos fotógrafos portugueses, de origem portuguesa, né, nesse primeiro tempo. Você tinha, quase todos os fotógrafos eram, no primeiro tempo, de origem estrangeira, né? Mas você tinha, por exemplo, Charles Frederic Forrest, aquele que eu falei, citei a história do sujeito trocar um daguerreótipo por um cavalo, isso aconteceu com ele, né? Você tem fotógrafos muitos de origem alemã, uns poucos austríacos, muitos franceses nesse primeiro tempo, né? Lembrando que o Ferrez não é francês, mas é filho de franceses que vieram, não só o pai dele, Zé Ferrand, como o primeiro Marc Ferrez, que era tio e padrinho dele, como escultores da chamada Missão Artística Francesa, né? E você vai ter poucos, o Guimarães, que também atua na corte, no Rio, e o Joaquim Isley Pacheco, principal, que começa a fotografar no Ceará. Ele começa no Ceará e vem para a corte, né? Todo mundo quase era obrigado ou a se deslocar pelas diferentes províncias atrás de clientela, porque eu falei, aquele problema da sociedade escravocrata, né? Que você não tem pessoas com poder aquisitivo suficiente. Esse é o menor dos problemas, né? O problema principal é o conceito de escravidão, né? Mas, em suma, para a fotografia, ela dependia de uma clientela. Então, o Joaquim Isley Pacheco vem para o Rio de Janeiro, ele vai ser um dos fotógrafos que recebe o título de fotógrafo da Casa Imperial, outorgado pelo imperador Pedro II. Depois ele vai ter a permissão de usar como Pacheco e Filho, porque o filho dele se torna auxiliar e sócio do estúdio dele, né? E ele vai ser o introdutor da platinotipia no Brasil. Mas a imagem em si está perfeita, não houve esmaecimento, né? Que a gente fala assim, a imagem amarelou, a imagem, né, sumiu. É o esmaecimento gradativo que é causado em qualquer fotografia de base de prata, né, pela ação da luz. Vocês lembram isso no tempo em que nossos avós tinham aqueles talheres de prata, né? Porque hoje em dia eu não tenho, né? Não sei quem tem, eu sei que tem gente que tem, mas a gente já não convive com essa louça assim antiga, né? Louça cara e tudo isso. E você vê que o talher de prata, qualquer objeto de prata, candelabro, tudo isso, né? Fica escuro com o tempo, né? Por que ele fica escuro? Porque exatamente a ação da luz é assim que é feita a fotografia, né? A ação da luz escurece o sal de prata, né? E depois que a fotografia está revelada e fixada, né? Supostamente fixada para sempre, mas quando ela é mal fixada, né? O que acontece? Ou quando ela é muito exposta à luz, ocorre o fenômeno contrário, né? Você vai tendo um esmaecimento, a imagem vai sumindo, né? E vai amarelando também, né? Porque aí entra o papel também, né? Que também basta você ver, pega um jornal, se você deixar um jornal na varanda, assim, no fim de semana, você vai ver como ele fica todo amarelado e meio quebradiço, né? Porque também o papel resseca, né? Isso acontece com a imagem fotográfica, né? Por isso é que a platinotipia, que é caríssimo, porque a base é platina, né? Era um dos processos mais permanentes, né? Aqui você vê o iníciozinho da Kodak. A Kodak começa como uma firma, né, de produzir material normal, material fotográfico normal, como existiam outras firmas, né, na Europa e também no próprio Estados Unidos, né? Ela está lá em Rochester, né, que é o que eles chamam de Upstate New York, que é a área
a área norte do estado de Nova York, próximo à fronteira do Canadá, né? Está perto ali de Niagara Falls, as cataratas Niagara, que, aliás, é um dos temas fotográficos recorrentes nos Estados Unidos, né? As pessoas, os primeiros turistas, eles vão ser fotografados por fotógrafos que ficam lá, né? Como hoje você tem no Pão de Açúcar ainda fotógrafos que tiram o seu retrato quando você vai no Pão de Açúcar ou em outros pontos turísticos, ou quando você vai numa romaria, né, no interior do Nordeste, sobretudo, onde tem aqueles fotógrafos que se instalam ali na própria rua e criam um estúdio, né, na rua e oferece uma lembrança fotográfica para os romeiros. E essas fotografias também, às vezes, são usadas como ex-voto, né? E vai para a chamada Casa dos Milagres ou Sala dos Milagres, dependendo do local, dependendo da igreja, né? Que é onde você vai agradecer as graças recebidas, os milagres, né, recebidos. Então a Kodak começa normal assim, fazendo material sensível, fotossensível, né? Aqui, como eu disse, no mundo inteiro tinha outros produtores. No caso, os irmãos Lumière, né? Os irmãos Lumière, eles estão em Lyon, na cidade francesa de Lyon, e são os inventores do cinema, né? Aqui você tem o agente, essa caixa, no caso, você vê que é vendido por um agente que bota ali o adesivo dele, né? Um comerciante inglês. Aqui no Rio de Janeiro, quem representava os irmãos Lumière, inclusive porque ele era muito amigo do Louis Lumière, existia o Louis, que era o inventor, e o Auguste, que era o administrador, né? Era o Marc Ferrez, porque o Marc Ferrez também se tornou exibidor cinematográfico. E ele era tão amigo dos Lumière que, quando o Louis Lumière vai ser membro da Academia Francesa, né, vai ser empossado na Academia Francesa, o Marc Ferrez está lá. E vocês veem, aqui são as placas autochrome, né, que são coloridas, né, já coloridas. E veja aqui em cima os dois inimigos da fotografia, né? Filme virgem, né? No caso é placa, mas equivale ao filme virgem. Você vê aqui assim, ó, uma caixa de 4 placas, né? E preservar, evitar o calor e a umidade, que são coisas que afetam a fotografia, né? Antes mesmo da sua existência, porque aí, no caso, ela está afetando o material fotossensível não exposto. Depois de exposto, pior ainda, né? Por isso que a fotografia ganha muito com aquele estratagema de acomodação em álbuns, né? Porque o álbum fica fechado. Se você lembrar daquela imagem que eu mostrei do álbum do IHGB, ele tinha até um fecho de metal, né? Na lateral. Então ele fica fechado ali, não entra ar nem luz, os principais inimigos da fotografia, né? E olha como é lindo o autochrome. O autochrome era a tradução seria autocromo, né? Uma tradução evidente, porém nunca ninguém usa esse autochrome aqui, né? Esse autocromo, né? Essa denominação. O autochrome, então, é esse processo de realização de imagens coloridas que são transparências no primeiro tempo. Elas são placas de vidro que você via por projeção ou então em visores especiais que eram semelhantes à fotografia estereoscópica, que também tinha muito em placa de vidro. Aquela que eu mostrei, do Muybridge, era em papel, mas tinha muita fotografia estereoscópica em vidro também. E o autochrome, como ele tinha uma granulação bastante sensível, ele tem esse ar, que nessa imagem está muito evidente, né? Um ar meio impressionista, né?
tudo fica bonito, né? Tudo fica lindo. É um mundo no qual a gente quer habitar, né? E aqui, então, chega a grande invenção do inventor da Kodak, George Eastman, né? Que é fazer um filme flexível. A gente está falando em placa, placa o tempo inteiro. Por quê? Porque sempre era placa. No primeiro processo da guerreótica, placa era uma placa de cobre, né? Segundo processo, o ambrótio era uma placa de vidro. Terceiro processo, ferrótio, era uma placa de ferro, né? E assim vai. E o negativo fica sempre sendo a placa de vidro, porque era a que dava a transparência, né? O autocromo também era placa de vidro, porque é um processo positivo, né? Semelhante ao slide. Ela já gera uma imagem positiva, né? O chamado diapositivo, né? E a Kodak, né, do George Eastman, introduz o filme flexível, como é o filme que a gente vê e vai ver em outros exemplos que eu vou passar adiante. E aqui era o incrível que nessa câmera você tinha a possibilidade de fazer 100 filmes. O preço está ali, ó, $25. Por $25, que era uma coisa, era um preço bom, vamos dizer assim, porém acessível a uma pessoa de classe média, mesmo modesta, né? Você tinha a máquina já com o negativo em rolo, que daria 100 fotos. Quando você terminava, você mandava a máquina para a Kodak, ela tirava o filme, colocava um filme virgem, te devolvia a câmera e fazia as 100 revelações. Então, por exemplo, você podia viajar, um sujeito que morava em Nova York, podia fazer uma viagem à Europa, a Londres ou a Paris e voltar, e ele teria a possibilidade de fazer 100 fotos, o que era muito, porque nesse tempo você não fotografava loucamente como a gente fotografa hoje em dia, né? Um excesso de fotos, qualquer pessoa bota. O pior é quando elas botam no Instagram, né? Qualquer 100 fotos o sujeito faz no fim de semana. Gente, não façam isso, não repitam isso em casa. Façam 100 fotos, joguem 90 fora, guardem as 10 boas. Aí sim você posta no Flickr, no Instagram, no Facebook, qualquer coisa, mas menos é mais. Ninguém aguenta, nem sua mãe vai querer ver você multiplicado por 100. Essa é uma verdade que pode ser dolorosa, porém é irrefutável. Então, com 100 fotos, você podia ir viajar e voltar. Então, é aí que surge, e a máquina, vocês veem, não tem nenhum aparato complicado, é aí que surge o slogan: aperte o botão e nós fazemos o resto, né? Porque você realmente só precisava, assim, é o que é chamado hoje em dia, no jargão fotográfico, em língua inglesa, point and shoot. Aponte, né, e dispare, né? Porque você só precisa enquadrar e disparar, né? Que é o que a gente faz basicamente no celular, embora o celular propicie diversos recursos, como o zoom, né? Que você pode, é como se você tivesse diversos objetivos ali embutidos. Mas, de modo geral, as pessoas vai assim disparando, né? E esse é um manual da primeira Kodak, né? Número 1. E aqui, olha como o Kodak, vamos chamar de Mr. Kodak, o George Eastman, era inteligente e buscava, de fato, essa vulgarização, democratização do acesso à fotografia, né? Ele já mirando na criança, para a criança poder fazer as suas próprias fotos, né? E aqui embaixo você vê assim, olha, você tem câmeras, a Brownie, que é a mais popular,
de $1 a $12. Aquela primeira number one era $25, mas é porque ela tinha um filme dentro, né? E aqui câmeras Kodak de $5 a $100, porque ela começa a fazer câmeras muito sofisticadas também. Essas máquinas podem ser consideradas semiprofissionais, né? Embora elas tenham fole retrátil e tenham qualidade profissional. Então, a Kodak não fica só no amador, né? Aqui é uma câmera de estúdio, que a gente chama de câmera de estúdio no Brasil, mas o americano chama de field camera, que é a câmera de paisagem, porque eles fazem muita paisagem. Curiosamente, aqui no Brasil, embora a gente tenha uma paisagem em um país com uma superfície, o quinto maior país do mundo em superfície, né? E uma paisagem tão variada quanto os Estados Unidos, nunca tivemos a fotografia de paisagem tão assim pujante quanto nos Estados Unidos, né? Mas aqui vocês veem que isso aqui é a evolução daquela primeira câmera lá da Guerre, né? Você tem o plano focal atrás, você tem o plano do objetivo na frente, só que a caixinha não precisa mais entrar uma dentro da outra para obter o foco, porque você introduziu o fole já no século XIX, né? E a objetiva é bastante complexa, né? E você também, nessa Sinar, que é das câmeras mais sofisticadas do gênero, tem a possibilidade, vocês veem que tem um botão vermelho ali, de mexer em todas as direções, tanto com a parte de trás da câmera, subir ou abaixar a parte de trás, independente da parte da frente, que também sobe ou abaixa, e também girar para esquerda e direita. Ou seja, é a câmera mais versátil que existe, porém é muito lenta, né, para você trabalhar. E aqui você vê o Irving Penn, que faleceu não tem muito tempo, né, um dos grandes fotógrafos de moda dos Estados Unidos e um dos grandes retratistas que vai viajar ao mundo e vai fazer uma espécie de antropologia sentimental, né, porque ele fotografa tribos africanas, fotografa os tuaregs, fotografa os trabalhadores simples na Inglaterra, na França, né, mas não é com um olhar antropológico. Porém, como em muitos casos ele foi dos primeiros a fotografar, essas imagens foram certas tribos, né, ou comunidades, essas imagens foram apropriadas por antropólogos, né, historiadores e sociólogos. E aqui é muito interessante porque, em Lima, ele usou o estúdio do Martin Chambi. Quem não sabe que é Martin, né, Chambi, Chambi. Dá um Google, porque foi um dos maiores fotógrafos latino-americanos, né, grande especialista do retrato, e o Irving Penn vai alugar esse estúdio quando ele, meados do século XX, quando ele vai fazer um trabalho pessoal em Lima, né? E é muito interessante que essa base da fotografia aqui, tá vendo? Que é uma espécie de evolução do carrinho que vocês viram no estúdio do Alinari. A base é do estúdio do Martin Chambi. Só o fundo é do Irving Penn também, que era o fundo que ele levava para todo lado, mas a câmera também é dele. Mas ele vai trabalhar, porque a família Chambi ocupa esse estúdio até hoje, né? Quem for a Lima, vale a pena tentar. Eu não tive essa oportunidade, mas o Ricardo Beliel, por exemplo, que é um grande fotógrafo carioca, foi lá, conheceu os herdeiros do Chambi, que ainda hoje utiliza esse estúdio, né? Formato 8 por 10 polegadas. É o negativo praticamente o tamanho de uma revista, né? Aqui vocês têm uma outra visão dessa câmera. O Weston, Eduardo Weston, que é um dos maiores fotógrafos da história, né? Um dos maiores fotógrafos dos Estados Unidos, ele era maior em talento, mas ele não era muito alto,
contrariamente a muitos americanos, né? Então você vê olha o tamanho da máquina comparado com ele, né? É uma coisa enorme, ocupa o tórax, né? Ocupa o tórax dele todinho. E isso é uma dificuldade tremenda para você atuar atrás. Vocês percebem o tripé, não tem jeito de fotografar com uma câmera 8x10 na mão. Isso é impossível. Agora, com a 4x5, sim, existia essa versão, a Speed Graphic, que foi durante muitos anos a máquina do fotojornalista, do repórter fotográfico, melhor dizendo, né? Porque o fotojornalista já seria um ensaísta, mas o repórter fotográfico, aqui vocês têm um autorretrato do Weed, que se assinava assim, Weed the Famous, que era um grande especialista, né, em fotografia de polícia, assim, e ele tem até um filme inspirado na vida dele que vale a pena ver, chama-se Testemunha Ocular, com Joe Pesci no papel dele, né? E vocês veem que a máquina é enorme, um clique só. Na verdade, você tinha um back que permite 2 fotos, mas você tem que tirar o back, virar para usar o outro lado, né? Olha o tamanho do flash, que era um flash de lâmpada de um disparo só. E uma curiosidade, já que eu gosto sempre de valorizar a presença feminina. Quem começou a trabalhar como repórter fotográfica com essa câmera foi a Jacqueline Bouvier, que depois se tornou Jacqueline Kennedy e depois se tornou Jacqueline Onassis. Ela foi uma repórter fotográfica na sua juventude, usando uma 4x5. Aqui você já vem o filme, eu mostrei aquela Kodak, filme 120, né? O que é o filme 120? Aqui dá para ver mais ou menos a embalagem, um filme da Kodak, outros da Ilford, e aqui vocês percebem, já botei um da Agfa, para não haver isonomia na representatividade industrial, né? Vocês veem como é difícil botar, porque esse filme vem protegido por uma camada de papel opaco, esse papel opaco, né? Mas você tem que botar aqui nesse carretel, se não ficar tudo direitinho, o filme solta, né? E ele é o filme 120, que permite a chamada fotografia 6x6, mas ele permite também a 6x7, 6x9, qualquer coisa que use o 6, porque você tem a altura, que vai ser limitada pelo 6, mas você tem máquinas que aproveitam esse espaço, né, de forma diferente. Então, aqui a Rolleiflex, a mais famosa de todas, né, e que tem sido recuperada por muitos fotógrafos contemporâneos para usar com finalidade artística. O Vicente de Mello, um expoente jovem, né, da fotografia de arte, assim, ele usa Rollei, né? E aqui você tem vários exemplos. Aqui dá para ver um recorte da Rollei. Você percebe que ela é chamada reflex de objetivas gêmeas. Por que gêmeas? São 2 objetivas que existe uma decalagem entre elas, mas é muito pequena, porque uma está imediatamente em cima da outra, né? Então vocês veem que tem um espelho aqui na parte de cima, né, na objetiva superior, que remete ao visor. Essa é a objetiva de focalização e enquadramento. E a que vai atingir o filme, na verdade, é a objetiva inferior, né? Então, por isso ela é chamada reflexo objetiva gêmeas. Normalmente não podia trocar a objetiva. Aqui a gente vê uma outra câmera reflexo objetiva gêmeas, que é a Mamiya, né, japonesa, a Rollei era alemã, né, que é a célebre Diane Arbus, uma das fotógrafas mais influentes, né, fotografando no Central Park, tirada pelo Gary Winogrand, que é um dos mestres da street photography, né?
Então, é interessante ver o fotógrafo em ação. Inclusive, você vê o flash, ela usava muito flash para fazer aqueles retratos incríveis que ela fazia, né? Aqui você tem já a Hasselblad, é reflexo monoobjetiva, né? Então, tem uma vista frontal no catálogo, uma vista lateral, e você está operando ainda com filme 120, né? Aqui, no caso, tanto aquela reflexo quanto a outra 6x6, mas aqui você tem uma Pentax 6x7, que ela reproduz mais ou menos a aparência de uma câmera de 35mm, mas é mais versátil, trabalha com filme 120, só com um corte um pouco maior, porém ela é mais versátil que as outras porque tem mais objetivas, né? E você tem, por outro lado, nós já estamos chegando, né, no final do século, uma Rollei pequenininha, que era usada quase como uma câmera de espionagem, entre muitas aspas, né? Porque você podia fazer fotos sem que a pessoa percebesse ou sem que levasse você a sério, né? Por ser tão pequenininha assim. Aqui você tem a Kodak, como eu falei, sempre visando o amador, atendendo ao profissional, mas visando o amador, e sempre com máquinas cada vez mais simples de usar. No caso dessas Instamatic todas, elas, aqui você vê que já vem com o Flash Cube, que é o flash próprio dela, né? O interessante é isso, ó, ela usa o filme cartucho. Isso você pode carregar a câmera na luz, não tem problema, tá vendo? É fácil de carregar, qualquer pessoa pode carregar, que é uma câmera assim a mais fácil que foi disponibilizada antes essa série toda da Instamatic, né, que tem diversos formatos, que foi antes do celular, né? E aqui, essa é uma que eu sempre quis ter, nunca tive dinheiro para ter, porque é a Pentax. Olha que coisa incrível, ela é uma Pentax, igualzinha a Pentax de verdade, né, de 35mm, só que micra, está na mão, né, e tem 3 lentes diferentes, tem objetivas intercambiáveis, mas com o mesmo cartuchinho que o outro está usando, que a gente aqui no Brasil chamava de xereta, da Kodak, né? A câmera amadora, mas aqui com qualidade profissional. Aqui a Polaroid, que é a fotografia instantânea, que apesar de hoje o digital ser instantâneo, a Polaroid foi recuperada por artistas porque ela tem uma personalidade própria, né? Ela faz essa fotinha assim com uma margem, né? Ela como se viesse já enquadrada a foto, já montada num passe-partout, né? E ela então permite um tipo de fotografia que tem uma personalidade própria. Não importa se o digital é instantâneo também, mas ela tem uma característica que é buscada pelos artistas. Aqui nós vemos um precursor do uso da fotografia na arte, que é o Man Ray, que eu botei aqui para vocês verem o ampliador, né? Ele no laboratório, mas vamos ver com mais assim o que se faz no laboratório. Olha as instruções do Richard Avedon para o laboratorista. Tudo isso é para queimar. Mais 2, mais 20, é mais tempo de exposição nessas áreas. Então, olha a complexidade que você tinha ao trabalho do laboratório. Sempre tinha essa manipulação, que passou hoje para o Photoshop, né? Aqui o ampliador, para vocês terem uma imagem, né, melhor do que naquela foto do Man Ray, ampliador de 35 e filme 120, e aqui o ampliador colorido de formato múltiplo. Pega até a chapa de 4x5, né? Aqui o marginador fazer o contato, né? Que vai dar origem àquelas fotinhos que você vê no álbum do celular, né? Uma folha de contato do Helmut Newton, né? Você vê o filme, você fazia o contato para escolher
no positivo já, porque o negativo exigia um esforço maior de imaginação, além do que no positivo você podia marcar o corte para o laboratorista, né? E aqui você é o marginador, que é para manter o papel retinho no computador, né? O timer, que é em segundos, isso são segundos, o tempo total 1 minuto, que é o tempo de exposição do papel à luz, né? Aqui o tanque de revelação, você usava o tanque de revelação, tinha que enfiar o negativo todinho nessa espiral para ele ser revelado no tanque. As bandejas, lembra que eu falei, elas têm cores diferentes, porque seria revelador, interruptor e fixador. E depois vai para o banho de lavagem, né? Um cartucho de filme 35, que na verdade nós chamamos 35, mas na verdade o formato da imagem tem 24 por 36 milímetros, né? Aqui um da Agfa, Ilford PB, né? O HP5, que equivale ao 3X da Kodak. Aqui um da Agfa, colorido, né? Que é para gerar negativos. Aqui o filme mitológico, Kodachrome, que é o melhor filme de slide que já existiu na história, né? Aqui você vê a máquina mostrando onde entra ali o filme e as opções que você tem no caso da cor, né? 4 tipos de filme, no caso aqui 3 filmes, né? Que é o Ektachrome, de 2 tipos diferentes, e o Kodachrome, são todos de slide, né? E aqui filmes 35, várias, né? Filmes diferentes, só para vocês verem como era o cartuchinho do 35, né? Isso aqui é uma prancha de contato marcada, que é aquela do Helmut Newton está limpa, né? Essa é marcada, como fotógrafo marcado. E é legal porque é o Bob Marley, pelo David Burnett, que é um fotógrafo americano, ainda vivo, muito atuante, né? Um grande fotojornalista. Então você vê como o fotógrafo escolhe. O contato permite ver como ele trabalha e depois como ele escolhe a imagem produzida. Aqui é a câmera de telêmetro Leica, que é mitológica, né? Mas vamos terminar, na verdade, com a Nikon, que era uma máquina mais popular, e com a Marilyn Monroe, né? Fazendo a propaganda da Nikon, fotografado pelo Bert Stern, que é quem faz as fotos mais conhecidas dela, da Marilyn Monroe, né? Então, eu acho assim que a gente deu para perceber nessa pincelada, assim, né? Toda a evolução da fotografia, simplificação da fotografia, né? Das câmeras em que você tem 1000 impedimentos até a câmera de 35 milímetros, em que você vai ter a possibilidade de obter 36 fotos sem carregar a máquina de novo, né? Isso é assim o testemunho da fotografia nos 2 primeiros séculos, século XIX, século XX.